tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. O presidente Lula, seus ministros, seu governo e a militância petista decidiram escalar ao máximo a briga com o Congresso, que ousou barrar o aumento de impostos. Num esforço coordenado, os tiros estão sendo disparados de todos os lados contra deputados, senadores e principalmente contra o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, que foi chamado por Lula de traidor. Trata-se também de uma iniciativa para dividir o país dentro do velho discurso comunista da luta de classes. Em visita à Bahia, Lula postou hoje em suas redes sociais esta foto aí, em cima de uma caminhonete, como se fosse uma campanha eleitoral. Ele segura bem alto o cartaz pregando a taxação dos super ricos. Esse e outros assuntos de destaque você acompanha agora no Última Análise, que tem com a gente hoje aqui no estúdio o Francisco Scorsin. Tudo bem, Scorsin? Tudo bem, Tosi. Saudações, Marcília, Deltan, toda a audiência. Bem-vindo e vamos lá, Marcília, como é que você está? Tudo certo? Tudo bem, Tosi. Prazer estar aqui contigo nessa noite, esse calor, né? Esse tempo bom, esse calor gostoso aqui em São Paulo, em Curitiba também, esse solzão. Cumprimento também o Deltan, nosso querido Scorsese, o cineasta mais ilustre, e toda a audiência. Animado, Marcília, hein? Tá animado hoje o Deve ser super rico. Deve ser super rico. Super rico. Deltan Dallagnol, como é que você está? Tudo bem? Bom demais, não podia estar melhor com vocês aqui, Marcília, Tosi, Scorsin. E olha, pelo menos a gente tem aqui a última análise para aquecer os nossos corações nessa Curitiba que estava perto do meio-dia em 8 graus Celsius. Imagina agora, estou aqui encasacado no ar-condicionado. Bom, nós vamos começar fazendo análise de uma imagem que vale por 1000 palavras. A gente já mostrou ali no começo, vamos mostrar novamente a imagem, por gentileza. Não, a outra imagem, depois a gente... Isso, essa imagem aí. A imagem vale por 1000 palavras. Vamos tentar interpretar essa provocação lulista aí, mas também o vídeo pode valer bastante. Acompanhe agora o vídeo desse mesmo evento em que estava Lula. O Lula não estava exatamente nesse momento, retratado nesse vídeo, mas estavam indo os líderes petistas, o Jacques Wagner, o senador, e o governador Jerônimo Rodrigues, para o evento com o Lula. E aí, né, parece que... Será que eram os ricos ali, vaiando, então, a comitiva petista chegando nesse evento, Scorsin? Os super ricos da Bahia, né? Devem ter se reunido ali para fazer... E essa é uma... De certa maneira, isso ainda é uma certa novidade, né? Você ter... Onde você tem a presença ali, normalmente o PT sempre foi muito bem sucedido em orquestrar a sua claque para que esse tipo de coisa não acontecesse, né? Ou se acontecesse de uma maneira tão distante que não veriam, né? Mas não desde que o Lula assumiu, acho que em vários dos eventos ele só aparece naquilo que é extremamente controlado, né? Todo o povo bem afastado para ele não correr nenhum risco desse tipo. E na Bahia, que é o estado que eu acho que é onde ele deve ter tido, talvez, foi um dos estados decisivos, se eu não me engano, para a eleição, que foi muito polarizada em todo, mas na Bahia ganhou de balde, né, como se diz assim. Ou seja, é só mais um sintoma, né, de uma perda de popularidade, de credibilidade muito maior do que as pesquisas estão pegando. Parece, Marcília, ali uma imagem de marketing eleitoral, que é ele em cima da caminhonete, com a taxação dos super ricos, e daí o banho de realidade para a militância petista chegando no evento. Isso daí é sidônio na cabeça, né? Porque assim, é legal para a campanha do Lula e para os próprios petistas falarem que eles vão taxar os super ricos, porque esse é o discurso clássico da esquerda, né? Uma esquerda antiquada, antepassada, uma esquerda antiquada, mas antiquada manontropo, né? Porque eles são antiquados em algumas coisas, em outras eles são totalmente deturpados. Por exemplo, na questão dos identitários, né? Que é uma coisa que não é nada clássica, mas enfim, não entrando nessas cisões do raciocínio da esquerda petista, sobretudo,
a gente precisa entender que a esquerda clássica ela enxerga o mundo entre oprimidos e opressores. Essa é a visão, né? Nós estamos do lado dos pobres, nós estamos do lado... O problema do Lula é que ele se coloca como o representante dos pobres, mas ele é rico. Ele se coloca como representante daqueles que ele, na verdade, não protege. Vamos nos lembrar que os governos petistas eles deram muito dinheiro para, por exemplo, os super ricos. Quem são os super ricos? São banqueiros, são pessoas ligadas ao mercado, sobretudo, e essas pessoas ganharam muito dinheiro no governo Lula. Ele não foi nada hostil. Aliás, se ele fosse, teria durado nada o governo dele. Então, ele, para conseguir, até mesmo por uma questão de ser a característica dele querer ficar bem com todo mundo, ele em momento algum enfrentou os super ricos. Esse é um discurso vazio que agora serve, por exemplo, para o IOF. Essa história do IOF ser uma taxação sobre ricos é de uma tolice imensa, todo mundo sabe. Se está endividado, você paga IOF. Se você paga lá o seu cartão de crédito a prazo, compra sua roupinha na Shopee, você vai ser taxado também de IOF. Se você tem algum tipo de pequeno negócio, você vai ser taxado de IOF. Onde que está esses super ricos? Então, é só um discurso vazio, mas que é muito eficiente, porque ele cola num tipo de população que não está muito interessada na realidade, está apenas interessada em ser convencida pelo discurso e até pela pessoa do Lula. Mas de um tempo para cá, nem isso mais cola. Até mesmo o tal do carisma tão famoso do Lula, até mesmo o discurso para a claque, nem isso mais está funcionando, tanto que eles estão tendo de recorrer a Sidônio. O Lula sempre teve marqueteiro, o Lula sempre teve porta-voz, o Lula sempre teve pessoas da comunicação ao lado dele e sempre deu a mínima para essas pessoas. Ele sempre foi o cara do improviso, ele sempre foi aquele que falava no coração das multidões, ou pelo menos achava que falava. Hoje ele fala e não ecoa em lugar nenhum. Ao contrário, pega mal, fala errado, improvisa, comete gafe, puxam a orelha dele. Então, ele é só um discurso vazio, mas mesmo enquanto discurso vazio, não faz efeito. E eu acho que isso, essa imagem ilustrada depois pelo vídeo, explica muito bem isso que eu estou falando. É uma tentativa de se comunicar, é um discurso vazio, e depois o vídeo com a vaia imensa mostra como isso é recebido na prática pelo povo. Deltan Dallagnol, é o marketing aí agressivo, digamos assim, que o Lula resolveu partir para essa estratégia, e a gente vai ver até que a militância, pelo jeito, também foi instruída, porque hoje, por meio da inteligência artificial, pipocaram os ataques contra o Hugo Mota, a gente vai ver já na sequência. Mas é o marketing agressivo a todo vapor, Deltan. O teu, Deltan. Deltan, dá uma olhada aí no teu áudio. De novo aqui lá. Fala, Deltan. Eu deixo você falar, Deltan. Pois olha, a gente fez o teste eu permito. há pouco, né? Eu autorizo. Hashtag eu autorizo. Deltan, vamos ter que fazer aquele esquema da Marinha Americana. Você sai e volta no link. Mas tem que, segundo o nosso colega aqui, tem que fechar o navegador, tem que apagar a luz do ambiente que se está, ir até a sala e voltar, daí a gente vai conseguir te ouvir. Desligar o ar-condicionado por 20 minutos. Pode ser que ele esteja num calor muito grande ali no ambiente agora, porque eu não sei qual a temperatura aí agora, Marcília, mas aqui em Curitiba, à tarde estava 6 graus temperatura no termômetro à sombra, né? Imagina a sensação térmica. Então, vocês ganharam então, porque aqui estava 12. E em geral, e Curitiba é 1 grau a menos que São Paulo. Mas 6 graus realmente. Hoje foi de fazer... Fez tão frio que o Deltan voltou. Trincar os dentes. Escutando? Estamos escutando, Deltan. Olha só, eu só peguei ali o final, a violação de direitos humanos do Marcílio. Ele tá criticando tanto o STF que ele tá ficando igual. Ele tava me mandando derrubar o ar-condicionado. Isso é violação de direitos humanos hoje em Curitiba aqui, viu? Censura climática. Olha... Vocês estavam então criticando, mas eu queria reconhecer que hoje o PT conseguiu um marco histórico, que é ser vaiado na Bahia, um dos estados historicamente mais petistas do Brasil, onde Lula e o PT têm fortes bases eleitorais, que é governado pelo PT há quase 20 anos, ou melhor, mais do que 20 anos. Então, gente,
Isso aí foi um marco histórico, eles conseguiram algo inédito, tem que estar marcado na história. Agora, vamos falar sério, quando eu olho aquela tabueta lá, aquele papel levantado pelo Lula, eu tenho duas coisas que eu queria dizer agora para começo de conversa. A primeira coisa é que existe sim um problema de desigualdade no Brasil. Agora, a direita ela olha para esse problema de desigualdade dizendo existe uma desigualdade a ser minorada, existe uma necessidade de correção de distorções do sistema tributário, que ele tem que ser progressivo e hoje no Brasil ele é regressivo. O que isso significa? Isso significa que realmente pobre paga mais do que rico. Por quê? Porque em todo mundo o imposto é cobrado sobre o patrimônio, sobre a renda da pessoa, mas aqui no Brasil o imposto, a maior parte dele está carregado num imposto que é indireto, que é aquele cobrado por meio do ICMS, por meio de operações comerciais. Então a pessoa vai no mercado e ela paga uma alta carga de imposto sobre produtos. Por isso você vai para os Estados Unidos, lá os produtos são mais baratos do que aqui. Porque lá o imposto sobre o produto é menor do que aqui no Brasil. Então existe sim um problema do desenho tributário brasileiro, desse desenho da tributação brasileira, que deveria ser mais baixa nos produtos e mais alta no patrimônio e na renda. Isso é uma coisa que tende a ser resolvido a partir de mudanças que podem ser feitas com essa reforma tributária que foi feita, mas aí no médio e longo prazo a gente consegue resolver. Agora, o que o Lula está fazendo não é buscar resolver e discutir mais a fundo os problemas tributários do Brasil, não. O que ele está fazendo é uma manobra diversionista. O que é diversionismo, Deltan? Diversionismo é aquilo que aquele mágico, ilusionista, faz diante dos seus olhos. Ele pega, ele chama a tua atenção para uma coisa, enquanto ele faz outra coisa nos bastidores, com a outra mão, por trás, que você não imagina. Ele desvia a tua atenção para ele conseguir alcançar aquilo que ele realmente quer. E por que isso que o Lula está fazendo é uma manobra diversionista? Porque, veja, o Lula, ele não economiza nada, ele gasta mais do que deve. Não só com as viagens da Janja, não só com desvios e falta de cuidado com o dinheiro público, com um aposentão, um mega desvio multimilionário, e tem outros que estão vindo aí, inclusive agora, os desvios relacionados ao financiamento das pessoas que pescam e que têm períodos, né, ou de estiagem ou de problemas com a pesca e não conseguem sobreviver. Então tem desvio a rodo acontecendo no governo Lula. E, em vez de tapar os buracos, em vez de punir os culpados, em vez de fechar as portas da impunidade dos grandes corruptos do Brasil, não. Eles gastam adoidado com privilégios, viajando até de jatinho para uma consulta no ginecologista, desperdiçando dinheiro público com viagens internacionais desnecessárias da Janja, por exemplo, e você vê aí móveis luxuosos, é uma gastança doidada. Em vez de eles atacarem a raiz do problema, uma discussão mais profunda sobre o sistema tributário, em vez de eles fecharem os buracos da corrupção, em vez de eles tratarem do problema dos privilégios, em vez de eles falarem dos super salários do sistema público, não. Eles vão e eles levantam uma plaquinha dizendo taxar os super ricos. Porque o que eles querem? Eles querem gerar um discurso nós contra eles na sociedade, para eles conseguirem um nós gordo, um nós maior, porque o número de pessoas que tem uma renda muito alta é muito pequeno. Então essas pessoas, eles podem eleitoralmente afastar essas pessoas. E aí com isso eles trazem para o lado deles, é a intenção deles, a maior parte da população brasileira, dizendo os culpados de todos os problemas do Brasil são os super ricos. Os milionários, eles devem ser açoitados em praça pública, devem ser espulhados dos seus bens. O grande problema do Brasil agora são os super ricos. Por quê? Isso é uma estratégia eleitoral, gente, é diversionista, é óbvio. O que eles querem é fazer uma manobra eleitoral e encontrar um bode expiatório, super ricos para todos os problemas do Brasil, quando na verdade os problemas são causados pelo próprio governo. Mais uma vez, corrupção, desvio do dinheiro público, desperdícios, falta de combate adequado aos privilégios, falta de eficiência na máquina pública, já tinha sido usado para ginecologista, para ir para venda de cavalos e bois, para ir para jogo do Corinthians, para ir para onde for. Ou seja, tem uma série de problemas aí que o governo deveria atacar, mas não. O problema são os super ricos. Tudo e não passa de uma estratégia eleitoral vergonhosa de colocar uns contra os outros na sociedade para ganhar votos rumo a 2026, colocando todos os problemas que são culpa do governo debaixo da justificativa de que a culpa agora é dos super ricos. Então, nessa estratégia diversionista aí que o Deltan explicou, o governo voltou a sua metralhadora e a sua militância também contra alguns alvos, né? E um dos alvos é o Congresso e o alvo principal é o presidente da Câmara, Hugo Motta. Perfis de esquerda atiraram o dia todo contra o jovem parlamentar paraibano.
E dá para ver o nível assistindo um trecho de um dos vídeos criados por inteligência artificial, como esse aí, que apelida o deputado de Hugo Nem Se Importa. Veja lá. Fala, meu povo escravo do trampo. Aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. Agora é hora do jantar de luxo. E quem paga a conta? Vocês. Relaxa, galera. Podem comer e beber à vontade. Reembolso é pra isso mesmo, pra degustar o suor do povo. 27 mil é pouco. Vai. Relaxa, Brasil. Amanhã essa garrafa vira nota fiscal. Esse é o cara. Depois de morder, assopra, né? A ministra Gleisi Hoffmann foi ao X, depois da divulgação desse vídeo aí, dizer que reprova os ataques pessoais e desqualificados nas redes sociais contra o Mota. Ela escreveu: não é assim que vamos construir as saídas para o Brasil, dentre as quais se destaca a justiça tributária. O respeito às instituições e às pessoas é essencial na vida e na política. Bem, o que dizer dos ataques a Hugo Mota e da manifestação depois de Gleisi Hoffmann? Será que Gleisi, ela é do gabinete do amor? Então, ela não tem nada a ver com isso, não tem digital do PT nessas campanhas por inteligência artificial? É o jogo político mais antigo do mundo, né? Você bate a sopra, o teatro de tesouras também, né? Que eles tentam se valer. É curioso que assim, eles é que apitaram, né? O famoso apito de cachorro foi dado, né? Pelo próprio governo quando coloca as campanhas até nos perfis oficiais contra os pobres contra ricos, né? Então, se você faz isso e aí a militância começa a fazer vídeos como esse, da onde que eles tiraram essa ideia? Da onde veio esse plano, né, para fazer isso? Então é claro que não tem como você desvincular uma coisa da outra, ainda que obviamente eles vão falar uma coisa para fora, né, uma coisa em termos institucionais assim, e aquilo que está dado para dentro. O que eu acho que é curioso de observar é que talvez a gente esteja assistindo o canto do cisne do Lula mesmo, né? E até tem, a gente conversou isso na semana passada, até vejo esse último mandato, espero que seja o último, como sendo mesmo um mandato no qual ele não está governando nem para o Brasil, nem para o PT, mas governando para a imagem que ele acha que ele vai ter na história, para a sua biografia no final das contas. Quando ele assume o governo lá em 2002, né, tem a famosa Carta ao Povo Brasileiro, né, que é precisamente, né, lidar com o medo de que eles fossem fazer algo parecido com o que eles estão fazendo agora, né? Então ele faz aquela carta ao povo brasileiro, diz que é para unir todo mundo, que não vai fazer aquilo que sempre pregou em termos ideológicos durante anos, durante décadas, compõe um governo, né, com tudo aquilo que já existia antes, ou seja, a dimensão o famoso presidencialismo de coalizão, né, que foi dado no mensalão, que depois serviu de treino, né, para aquilo que acontece depois no Petrolão, etc. e tal, sempre foi sabendo utilizar, sabendo politicamente lidar com todas essas diferenças. Então é claro que depois de 2 governos Lula, praticamente 2 governos Dilma, e de repente eles vêm com isso, que é algo que parece tão antigo, tão datado, que nunca os levou a ganhar uma eleição. Esse discurso nunca levou o PT a ganhar uma eleição. É bom lembrar que se você pegar os discursos eleitorais de 1989, se você pegar os discursos do PT, inclusive antes da Constituição de 88, mesmo na Constituição de 88, eles sempre tiveram um discurso parecido com o de hoje. Eu acho o PT muito mais honesto fazer esse tipo de discurso de política, inclusive eleitoral, do que a anterior, de que eles são bonzinhos, vamos fazer aqui um grande acordo na sociedade. Nunca foi assim, né? Se fizeram diferente é porque sabiam que precisavam daquilo para poder governar. Então, quando a gente entra no contexto atual, em que mudou muita coisa mesmo, né? Desde a queda da Dilma, desde ali de 2013, a sociedade brasileira passou por mudanças muito profundas, né? O eleitorado já não atende a esse tipo de discurso como atenderia talvez lá em 99, 2000, né? 20 anos antes disso tudo. E tem uma característica assim, o Lula, quando ele chega ao poder no primeiro momento e ele tem capital político, ele encontra condições estruturais dadas pelo governo Fernando Henrique antes. Ele tem o boom das commodities, que dá o dinheiro para ele poder fazer, né, os programas sociais. Tudo isso ele encontra. E a forma como ele chega agora é completamente diferente. O Lula não foi eleito pelo Lula, por quem ele é, pelas pautas dele, pelo PT. Lula foi eleito porque queriam tirar Jair Bolsonaro.
Essa é a única razão pela qual o Lula foi eleito, né? Fruto de uma polarização muito grande que existe na sociedade brasileira, e ele entra eleito mais como pelo ele não do que pelo ele sim, né, do Lula. E esse movimento que ele faz de ser uma espécie de, né, frente ampla, desde o primeiro momento o Lula já rompeu essa frente ampla, porque não há um ministério relevante do seu governo que tenha ficado em outras mãos que não de petistas. Não há. Ele entra num jogo de presidencialismo no qual o Congresso já funciona de uma maneira completamente diferente. O Congresso tem muito mais poder do que tinha antigamente. Ele não consegue fazer esse jogo durante todo esse período. Mas desde o primeiro momento ele está pisando no acelerador com relação ao aumento de imposto, aumento do Estado, num discurso divisivo, num discurso que é muito mais ideológico do que ele jamais foi. Por isso que eu vejo que o que ele está fazendo agora, além de ter o contexto eleitoral, que o doutor bem colocou, quer dizer, é uma razão eleitoreira, ela está dentro de uma estratégia que já vem desde o começo, e que acho que combina com a história que o Lula quer que fique gravado nos livros de história. Eu não sei se ele está tão preocupado assim, se ele vai ganhar a eleição para o ano que vem. Tá? Eu acho que ele está formatando frases e discursos para serem lembrados depois que ele sair do poder, né? Ou seja, uma narrativa muito grande no final das contas. Acontece que durante 2 anos e meio ele precisou de alguma maneira bate a sopra. Agora que chegou no frigir dos ovos e ele vê claramente que não tem mais para onde ir, existe um timing que é muito revelador, que é um timing que é puramente eleitoral e também desesperador. É uma confissão de fraqueza, é uma confissão de que não tem mais para onde correr, senão para um discurso que atende apenas para uma única base. E eles estão atirando numa possibilidade que talvez o povo compre essa mensagem, para quem sabe conseguir alguma vantagem eleitoral no ano que vem. Eu, sinceramente, eu boto na mesa a possibilidade mesmo, assim, de que eles não estejam, eleitoral, mas não para eleger o Lula. Eu não sei o quanto não é um fortalecimento de uma base para não perder muito mais do que apenas a presidência da República. Porque o movimento que está sendo feito pela própria direita de tomada do Congresso com mais de 50%, uma maioria muito mais ampla, significa algo muito mais sério, dado que o poder hoje está muito mais na mão do Congresso que do presidente, do que ganhar a próxima eleição. Na prática, o Lula está plantando a impossibilidade do próximo presidente fazer qualquer coisa. O próximo presidente vai estar lascado. Ele está lascado. Ou ele dá uma de Milei lá com serra elétrica, porque ele está completamente de mãos amarradas. Eu tenho pena do próximo presidente, inclusive se for o próprio Lula. Eu não sei se essa estratégia é para eleger o Lula. Eu acho que é uma estratégia, de certo modo, de ressuscitar uma base ideológica que foi descanteada durante muito tempo pelo próprio PT. E aí bater no Hugo Mota, né, fazer a militância ser liberada para poder fazer esse tipo de vídeo, faz sentido, porque você começa a mobilizar aquilo que, de certo modo, já não mobilizava mais por um discursinho muito Lulinha, paz e amor, né? Que ele tentou manter durante muito tempo. Vamos ver mais um videozinho, um trecho curto também, porque não foi só 1 ou 2 vídeos, foram vários atacando o Hugo Mota. Esse outro aqui procura desqualificar o deputado e todo o Congresso. A gente não pode aceitar um Congresso da mamata, um Congresso inimigo do povo. E aí, Hugo Mota, quando é que a Câmara vai ajudar o trabalhador e aprovar o fim da escala 6-1? A gente quer saber quando o trabalhador brasileiro vai poder curtir os filhos no fim de semana, como os nobres deputados. Vocês aumentam o número de deputados de 513 para 531 e ainda querem falar de corte de gastos. Esse Congresso ignora completamente as necessidades do povo. Quando é que a Câmara vai acabar com essa tal de emenda PIX? A gente quer saber para onde vai o nosso dinheiro. É ou não é o Congresso da mamata? Congresso da mamata, sim. A vantagem aí parece, pelo menos, que não precisa mobilizar povo, né? Basta fazer o prompt ali na rede social e sai esse produto aí. Mas o problema é isso ser convincente, né? Porque vamos lembrar, esse governo, os petistas estiveram por 5 mandatos na presidência. E hoje, depois de mais de 20 anos, é o mesmo discurso da campanha de 1989, fim dos anos 80, de pobres contra ricos, a mesma coisa. Seria um estelionato eleitoral, Marcília, incrivelmente repetido se as pessoas mordessem essa isca, né? Não, eu acho que tem questão de ser estelionato eleitoral, acho que é questão mesmo de não ter falta de repertório.
a gente precisa entender que a esquerda, ela não se modernizou. Aliás, talvez a esquerda, o dia que ela se modernizar, ela deixe de ser esquerda. Eu acho que a modernização da esquerda é essa, é eles abandonarem boa parte das pautas deles. Uma coisa que a gente percebe, né, aliás, tem acontecido. Se a gente for olhar para alguns esquerdistas clássicos, né, Aldo Rebelo, Rui Costa, do PCO, e outros nomes, eles são super críticos do governo, eles acham que o Lula não é de esquerda, né? Então, isso precisa ser dito. Eles acham que o Lula é apenas vamos dizer assim, um aproveitador eleitoral, né? É uma pessoa que se esgueira na ideologia para conseguir ali um lugarzinho ao sol. Né? E realmente foi o que ele fez e foi o que ele conseguiu, e não foi só um lugarzinho, né? Foi um lugarzinho ao sol e às vezes até ao sol quadrado em certo momento da vida dele. Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender que a esquerda, ela, ao se modernizar, ela se descaracterizou. O discurso que o Lula tinha em 89 permanece o mesmo em algumas coisas, em outras ele simplesmente se esfacelou. Mas em muitas, na essência, é o mesmo papinho. Por quê? Porque eles não sabem muito bem como sair do lugar. Percebam, por exemplo, a evolução que a direita teve no país em termos mesmo conceituais. Se a gente pegar há 10 anos atrás, a gente sempre fala isso daqui, e é interessante sempre essa cronologia. Em 89, vamos pegar em 89, a direita era o Enéas, lembra do Enéas? O Enéas, ele queria até a bomba atômica, aliás, tá ainda na moda. E depois, chamavam ele de direita, depois a direita virou o quê? O Alckmin, o que era o Alckmin, o PSDB, o que não era direita, aquilo era uma centro-esquerda. Tanto que o Alckmin foi para onde foi. Então a direita, ela foi ao se modernizar, estou falando no Brasil, né? Não do ponto de vista filosófico ou a direita no mundo, mas aqui dentro do Brasil ela foi encontrando espaços. Aí vieram as redes sociais, enfim, aí vem bolsonarismo, aí dentro do bolsonarismo tem diversas ramificações. Então você encontra uma variedade de pensamentos, mas todos convergentes. Se você pegar a esquerda, você encontra poucas variantes ou variáveis e todas elas divergentes. Né? Você tem dentro da esquerda um quebra-quebra total. Por quê? Porque realmente existe uma crise conceitual dentro das esquerdas. Eu acho que o Lula ele vai tentando manter aquilo que importa desse discurso que ele vai fazendo desde 89, como o Scorsin estava falando, para manter uma claque mais radical, e vai tentando pegar gente que passa no meio do caminho. Então passa identitário, opa, eu sou também identitário, passa o outro que é nacionalista, opa, eu sou nacionalista, aí passa alguém anti-yankee, anti-americano, opa, ele vai tentando agregar essas pessoas e colar ali com uma espécie de super bonder ideológico as cisões que isso causa. Então, do ponto de vista do conceitual, o Tosi, não para de pé o discurso do Lula. O discurso do Lula tem uma profundidade de 1 centímetro. Né? É por isso que a gente acha estranho. A gente acha esquisito porque não tem uma questão ideológica ali a ser posta na mesa. Não é que ele tem uma ideologia, põe na mesa e fica esperando as pessoas sentarem. Ele espera as pessoas sentarem, vê o que cada um pensa e aí forma a sua ideologia a partir daquilo. Fora os 2, 3 radicais que estão sempre ao lado dele, aí sim tem ali uma raiz nisso, mas é oportunismo, é mero oportunismo eleitoral. Não acho que é estelionato, mas é oportunismo. Talvez não estelionato, oportunismo e seria como a mesma pessoa, o mesmo eleitor, não seria o mesmo também, porque muitos já se foram e outros chegaram, mas cair no mesmo golpe do pinguim, sabe? Na praça pública, às vezes o pessoal fica lá com as cartinhas do pinguim e acho que a pessoa cai uma vez no golpe do pinguim, né? Alguns... Deltan. Tosi, eu estava vendo os vídeos e os vídeos me lembraram de uma pessoa em particular. O segundo vídeo, não sei se você reparou, mas no meio a pessoa fala lá, cadê o fim da escala 6-1? E no primeiro vídeo que você mostrou, tava lá aquele deputado brindando, desperdiçando dinheiro público ao bel prazer para cuidar do seu conforto pessoal, mas de modo absolutamente ilegal. E tudo isso me lembrou de uma pessoa. E olha só,
Eu lembrei da Erika Hilton. Por que será, hein? A diva pop fake, a mãe da bandeira do fim da escala 6-1. Ela, a deputada do PSOL que se acha uma verdadeira diva, só que é fake, aquela mesma que empregou 2 maquiadores no seu gabinete parlamentar, pagos com dinheiro público e que custam mais de 12 mil reais por mês para os pagadores de impostos. Ela, que é um exemplo mais claro de desperdício de dinheiro público, era como aquele deputado lá dizendo: vamos gastar, vamos comer, depois a gente manda a nota fiscal. Eu lembrei o tempo inteiro dela. Olha, o Hugo Motta, ele tem seus problemas, tem investigação contra ele, espero que chegue a um destino de esclarecer tudo o que aconteceu e ele que pague pelos seus crimes. Agora, mais escancarado do que a Erika Hilton tornou para nós o desperdício, o abuso com o dinheiro público, agora esse abuso não é de hoje, esse abuso vem desde muito tempo atrás. Por que o PT buscou isso só agora, hein? Por que ele está levantando esse discurso só agora? E aí, voltando para a Erika Hilton, ela postou hoje uma foto nas redes sociais com um look e ostentação. Ela aparece com uma bolsa de grife de luxo da italiana Bottega Veneta, que está entre 25 e 27 mil reais. Ela também usa um óculos da grife Tom Ford, que custa entre 3 e 6 mil reais. E sabe o que é mais curioso dessa história? É que em 2022, durante a campanha eleitoral, a Erika Hilton declarou um patrimônio de apenas 20 mil reais. E esse dinheiro estaria investido em renda fixa. E na conta corrente da deputada, ela declarou R$ 4,51. Como que uma deputada que tem um patrimônio declarado de 20 mil reais ostenta uma bolsa que sozinha vale 25 mil reais, mais do que o patrimônio dela inteiro, pouco tempo atrás aí? Tem uma foto ainda viralizando nas redes sociais que foi postada por um usuário, o Rony Black, que ele se identifica lá no X como influenciador especialista em moda, com experiência em trabalhar para lojas de luxo. E ele disse que ele já trabalhou no site da Farfetch, que é uma loja conhecida por vender apenas artigos de grife internacionais. E esse usuário ele fez uma avaliação ali dos itens que a deputada está usando na foto, que ela mesma postou hoje, e a avaliação dele é que a Erika Hilton está usando um look que vale mais de 206 mil reais. Sim, gente, 206 mil reais. Eu até separei aqui para mostrar para vocês. Olha aí, ó. Olha a foto que ele postou. Mostrando aqui o valor, ele colocou óculos Tom Ford, R$ 5.400, uma pulseira Cartier, 182 mil, a bolsa Bottega Veneta, crossbody, 17.500, tênis da Adidas, Sambai Cloud, White Wonder Blue, R$ 1.300. E segundo a estimativa desse usuário, é isso aí. É importante dizer que os valores que ele colocou aí de algumas peças podem variar para cima e para baixo, como, por exemplo, dessa bolsa Bottega Veneta aí. No site oficial, ela é vendida por 27 mil, enquanto em brechós de luxo, ela é vendida por preços que variam aí entre 15 e 17 mil reais, que foi o preço que ele colocou ali. As informações, então, elas podem variar, dependendo da cotação que se faça aí de cada peça, mas essa foto, com essa avaliação feita por ele, serve de uma referência para a gente analisar a hipocrisia dessa esquerda, da qual a Erika Hilton, o Lula, a Janja fazem parte. Eles dizem defender os pobres, os trabalhadores, mas eles ostentam como apenas a elite capitalista que eles criticam sabe fazer. E eles estão falando aí, para você ter esse look aí, dos super, hiper, mega, ultra ricos, né? É uma hipocrisia de dar nojo. Então a gente vê essas pessoas com esses looks, uma Janja desfilando bolsa de 20 mil reais, um Lula com gravatas de mais de R$ 1.000, compradas naquela Hermès do Zegma lá. Não sei nem se falei certo o nome da marca, isso aí já escapa aqui da minha realidade, mas ele usando aquelas gravatas e ele falando, vamos taxar os super ricos. É uma hipocrisia de dar nojo. Só tem um problema aí que eu tava pensando. Será que é original, Deltan? Essas coisas todas que ela tá usando aí? A questão da originalidade. Olha, a gente tem que ver, mas ela postou lá num look parecer que é de verdade, dizendo que ela sempre vai, né? Ela sempre vai numa festa de lançamento de uma marca super luxuosa lá, tá dentro de um contexto que tudo indica aí que é de verdade. Se for falso, agora vai me surpreender aqui nesse caso. A preocupação é o Scorsin levantar a questão aí sobre a originalidade da Erika Hilton, né? Se ela é de fábrica. Não, somente dos acessórios. Você tá falando da roupa, né? Ô Tosi. Diga lá. Fala, Deltan. Não, eu ia falar que se for falso vai ser mais um processinho para ela carregar, né?
Olha, pois é, exatamente. Mas a esquerda pode tudo, até eles, quando eles usam produtos falsos, eles se aproximam do povo, Deltan. Você que não captou, é uma forma de mostrar o que é possível para a população e etc. O que eu queria só fazer um comentário sobre os vídeos, né? Eu acabei não falando dos vídeos. Rapidamente, primeiro que é incrível esses vídeos de inteligência artificial, eu não sei o que acontece, é uma questão por qual razão, mas todos eles sempre acabam em riso. A pessoa fala e ela tem que do nada, né? Eu não sei qual é a necessidade, se isso é programado, é um defeito de fabricação da inteligência artificial responsável pelo vídeo, mas enfim, quem souber aí que nos explique. Como diz o Deltan, põe aí no chat, nos explique por que todo mundo ri em vídeo que não tem graça nenhuma de inteligência artificial. Tem vídeos de piadas, eu adoro os vídeos de inteligência artificial, quando tem piada ruim, aquelas piadas do tio do pavê, eu sou fã, vejo todos, mas às vezes o vídeo é sério, mas sempre o cara termina rindo. É um negócio inexplicável. E depois que eu acho que o Mota, nesse vídeo, está muito altivo. Ele aparece com... Veja, o Motas, eu não acho que ele é altivo assim em jantar, não, hein? Sobretudo em jantar com o pessoal do Supremo, eu acho que ele anda ali de cabeça baixa, engolindo em seco e se bobear tomando tapa na nuca. É necessário a gente ver que não tem muita altivez, não, com certeza, na vida real. E por fim, é bom que a gente também fale da legitimidade do debate ser feito por esses vídeos ou pela inteligência artificial, né? Então, vamos nos lembrar que a AGU do nosso futuro, talvez, ministro do STF, Bessias, ele fez um pedido, tem um pedido lá, girou um pedido em meio à regulação das redes para que memes e inteligência artificiais também passassem a ser alvo de controle por parte do STF. Então, é necessário que a gente entenda que temos o risco aí daqui a pouco ter vídeo censurado porque critica governo, meme censurado porque critica governo, e esses debates, né, eles são debates legítimos. Pessoas podem criar a partir disso críticas válidas, entendo eu, contanto, claro, que não use a ferramenta para enganar ou ludibriar o outro de que aquilo é uma realidade e não uma inteligência artificial. Eu quero pedir para o espectador suportar mais um pouquinho um outro vídeo, um trecho que não é tão agradável, porque, enfim, pelo personagem, mas lá na Bahia hoje o presidente Lula, em entrevista, disse que se não recorrer ao STF, ele não consegue mais governar esse país. É bom a gente ouvir direto da fonte. Entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais do país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Eu mando um projeto de lei, eles podem vetar. Eles podem aprovar ou não. Se eu vetar, eles podem derrubar meu veto. E se eu não gostar, eu vou no Poder Judiciário. Ora, qual é o erro nisso? O erro, na minha opinião, foi, sabe, o descumprimento de um acordo que tinha sido feito num domingo à meia-noite na casa do presidente Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, lá estavam vários deputados, lá estava o companheiro Fernando Haddad com a sua equipe, festejaram o acordo no domingo. Eu estava em Nice, no Congresso dos Oceanos, na França. Eu liguei para a Gleisi Hoff e perguntei como é que foi a reunião. Ela estava maravilhada com a reunião. Nunca vi tanto abraço, tanto carinho, tanta concordância. Quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou uma decisão que eu considerei absurda. Agora, isso você pode perguntar, tem um rompimento com o Congresso? Não. Não tem. O presidente da República não rompe com o Congresso. Bom, declarações do Lula a gente colocou aqui para servir como contexto no nosso debate. Ele se disse traído pelo Hugo Mota e fez lembrar aquele filme, né, Scorsese, como é que é? À meia-noite pedirão pela tua alma, como é que é? Acho que é uma coisa assim mesmo. Do Zé do Caixão, né? Queria saber quanto custa aquela meia do Lula, você reparou? Uma meia, né, cheia diferente ali. Não é o Lula como eu vi antigamente. Você veja que é meio que, talvez sem querer, ele faz uma confissão de fragilidade completa, né? Quer dizer, sem o STF eu não consigo governar, né?
Aí ele dá o exemplo de que legisla, então vocês podem aprovar ou podem não aprovar, que foi exatamente o que o Congresso fez. O decreto legislativo, não queremos isso daí. E aí a reclamação dele não é uma reclamação de atuação do Congresso. É uma atuação de conchavo. É uma reclamação de que no conchavo não se cumpriu o acordo daquilo. Então, a coisa é tão fora, é tão surreal a fala do Lula. E, aliás, desde que ele assumiu, ele perdeu muito da capacidade dele de conseguir falar mesmo, às vezes até com o discurso pronto e mesmo improvisado, de uma maneira, seja coerente ou seja que consiga cativar alguém, né? Porque acho que a única hora ali que de fato parece que é algo sincero é aquela hora que ele tá bravo e fala, cara, né, com cara. Né? Que é um negócio assim, parece que ele já não sabe nem mais com quem está falando, em que contexto ele está falando, para quem ele está falando. Né? Tem uma grande confissão, no fundo eu acho que o Lula não faz a menor ideia de qual é o jogo político que está de fato acontecendo. Né? Ele, em vários sentidos, ele ainda parece pensar com a cabeça de quando ele foi eleito lá em 2002, na qual ele conseguia transitar com os poderes com muita facilidade. Porque, convenhamos, reclamar de traição de político que combina uma coisa e faz outra 2 dias depois, assim, meu amigo, isso aí é o script do que é Brasília, né? Vocês veem traição aí, vem nesse embate o quê? Que tipo de relação que dá pra gente comparar, né? Porque traição envolve quem está, né, compromissado. Pode ser também aí um duelo, da traição partiu-se para o duelo, para o desafio, para o ciúme, não sei, que tipo de emoções que envolve essa briga aí do Lula com o Congresso e particularmente com o Hugo Mota, que ele escolheu para falar, ó, esse camarada me traiu, o cara. Olha, a impressão que eu tenho ali é que o que existe é um relacionamento de conveniência, mas é um relacionamento que tem ali um elo muito forte, assim, uma ligação espiritual por meio de um espírito que se chama ali emenda parlamentar. E elas têm um efeito mágico. Se o governo e o STF liberam as emendas, a briga acaba. Quando falta emenda, falta aquela conexão assim, espiritual que existe entre Lula e o Congresso Nacional. Então, o que eu vejo aí é que é tudo uma questão de emenda. O que Lula tem que fazer é emendar essa relação, que o problema acaba. Agora, o receio é que o governo agora esteja indo com tudo para cima do Congresso porque eles desistiram de negociar emendas. Esse é o receio. Aí o governo estaria querendo fazer agora um reset das regras do jogo para governar unicamente com o STF, naquele espécie de presidencialismo supremacista, presidencialismo supremo, em que agora não é mais um presidencialismo de coalizão do presidente com o Congresso, não. Agora é um presidencialismo em que o presidente governa com o Supremo, aprovando no judiciário tudo aquilo que eles não conseguem aprovar no Congresso Nacional. E não foi 1 ou 2 vídeos mirando o Hugo Mota, foram dezenas. Quando a gente olha esse contexto, a gente vê ali que tem uma guerra sendo declarada, uma guerra acontecendo. E a questão é, até que ponto eles podem esgarçar essa relação e ela ter volta. Eu fico na dúvida se esse casamento, a essas alturas, já não tem um divórcio ou se ainda é possível emendar essa relação. Marcília, no nosso card aqui que divulga o programa hoje, a gente colocou lá, Lula leva a briga pra lama, né? Quem leva a briga pra lama é quem consegue se dar melhor na lama. Nesse sentido, ele está levando para uma zona de conforto, ou uma zona em que ele acha que vai conseguir brigar ou colocar o seu oponente numa situação mais desconfortável do que a dele, que estaria mais acostumado a esse ambiente mais, digamos assim, por falta de outra palavra, emporcalhado. Pois é. Agora, eu espero que a lama não seja o STF, né? Porque ele está levando essa discussão para lá, né? Está reiteradamente levando para lá. Espero que, e aí vai depender do STF de se comportar como algo melhor do que quem está na lama, né? Enfim. E isso é que é o ponto. O Lula, aliás, esse vídeo é ótimo, né? Porque tem 2 vídeos que eu acho que são bons, assim, a reação do Lula, porque ele fala um negócio, tem um momento de sincericídio e depois ele percebe o que fala. Teve aquele famoso vídeo dele dizendo que ele teve coragem de voltar, porque em geral quem rouba não volta, se esconde, né, e tal, e ele fala, e eu tô aqui e tal, e aí ele percebe o que ele falou, e aí ele começa a querer um pouco, você percebe que ele dá ele para pensar, né, e fala,
Perdemos o Só se o contato. STF. Deu uma pequena variação aí no sinal, Marcília, pode retomar, por favor. Daí ele fala agora de novo, pô, eu não consigo governar sem o STF. Então, e de novo aí ele percebeu o que ele falou, né? Entendo eu, interpreto eu. E aí ele hesita e perde um pouco ali o raciocínio. E o Lula tem isso, né? Nessas entrevistas ele se perde um pouco e às vezes fala o que não deve. Quem não se lembra também daquela famosa entrevista em que ele dizia que ele pediram um cafezinho e ele dizia ali que ele ia voltar para F com muita gente, referindo-se inclusive aos juízes da Lava Jato e etc. Uma entrevista para o 247, salvo engano. Então ele às vezes ele vai e tem esses momentos, né, talvez de lucidez, em que ele fale o que pensa e aí depois se arrepende. O que a gente precisa entender, no entanto, dessa fala ou desse vídeo, né, é que independente disso, independente desse posicionamento dele, ele não pode jogar com a STF, não tem nenhum problema ele levar para o STF as questões. A gente precisa entender isso. O problema aqui não é isso, não é essa a crítica, né? A crítica não é ele judicializar. Faz parte do jogo. Se você pode judicializar, ok, judicialize. O problema é a gente saber o que isso significa. Ao judicializar, nós entendemos muito bem que isso significa que ele não consegue conversar com o Congresso, não consegue convencer o Congresso, não consegue mais ter acesso ao povo, não consegue mais nada. Ele só consegue o STF. É isso que está por trás da crítica. Você, enfim, levar um caso para o STF, isso faz parte do jogo, é uma regra. O problema é você só ter isso, essa ser a sua única carta, e não é de hoje. O Lula só tem essa carta, esse é o ponto. E essa é uma carta, inclusive, coringa, porque ao levar para o STF, ele acredita piamente que vai conseguir. E é bem capaz que consiga. Tanto que teve lá, cai com o Gilmar, aí o Gilmar redistribui, cai no Moraes, o Moraes já tem um processo, enfim. Então a gente precisa entender que é um coringa, e é um coringa que é bem capaz de ir contra o interesse de todos nós, o interesse público. O pedido da AGU, inclusive, tem ali um pedido liminar. Quer dizer, pode ser que nós tenhamos, por meio dessa acessibilidade, desse acesso ao STF, a decisão monocrática, ou seja, um ministro só, sem ouvir ninguém, liminarmente derrubando uma decisão majoritária do Congresso. Por quê? Porque o Lula não consegue conversar mais com ninguém, e aí precisa recorrer ao STF, que é o único hoje a conferir governabilidade ao Executivo. Quer dizer, é isso que está por trás dessa fala do Lula. Não o acesso ao STF está sendo questionado. Está sendo questionado esse contexto do acesso ao STF. Essa fala do Lula chegou lá a Lisboa, onde está boa parte aí da elite de políticos, empresários e mesmo do judiciário. No Gilmar Palusa, o ministro Gilmar Mendes comentou a crise entre Lula e o Congresso e essa mediação do STF. Ele declarou que a crise do IOF é mais uma revelação de um sintoma do que da própria doença, e que é preciso tratar a doença, disse ele, a falta de diálogo, a falta de coordenação. E aí abre novas aspas. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg de uma crise e nós precisamos resolver e debelar a crise, fecha aspas, do Gilmar Mendes. Curiosa essa declaração dele, né? Nós precisamos resolver e debelar a crise. O STF definitivamente assumiu o slogan, Deltan, do Bombril, aquele slogan antigo. 1001 utilidades. Vem para mim, passa Bombril que resolve. Exatamente. O Supremo agora, ele se arroga a resolver os problemas de governo. É inacreditável o ministro Gilmar Mendes, apesar de a gente saber que ele fala pelos cotovelos, que ele dá entrevista falando até sobre caso em julgamento. Ele adianta como que vai ser decididas as questões, tudo em violação da lei da magistratura, mas é inacreditável quando, para além de tudo isso, para além de ele violar os seus deveres com a sua função jurisdicional, ele se arroga a exercer uma outra função. Então não basta atropelar o Congresso regulando redes sociais, não, agora eles querem usurpar as funções de governo, querem garantir a governabilidade. O governo agora é nosso. O problema de crise do governo é nosso, me diz o ministro Gilmar Mendes. Isso é absolutamente surreal. E o que me parece, complementando o que o Marcília falou, é que o governo está tão confiante nessa solução, que o governo está investindo em
com tudo que dá nesse discurso de ricos contra pobres, mesmo quando isso contraria toda a sua base aliada no Congresso, quando isso contraria o PP, a União Brasil, parte dos Republicanos, com destaque para o próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, que repudiou totalmente esse discurso. O Motta publicou um vídeo nas redes sociais, que a gente precisa lembrar, dizendo que quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. O União Brasil e o PP também publicaram um vídeo feito com IA para rebater o governo, dizendo que o povo não aguenta mais carregar o peso dos 40 ministérios e o aumento das despesas. Até de modo hipócrita ali, porque esses mesmos partidos eles têm ministérios do governo. Mas talvez seja mais do que isso. Dá uma olhadinha aqui comigo no que eu vou te mostrar. Uma pesquisa aqui da Genial da Quest, que foi publicada hoje, mostra que, para o Congresso, o governo Lula já acabou. 57% dos deputados avalia que as chances de o governo Lula aprovar sua agenda são baixas. Olha aqui, ó. Chance alta. Antes, em agosto de 23, as pessoas, os congressistas, os parlamentares, 56% deles acreditavam que eram altas as chances do governo Lula aprovar sua agenda. Agora, apenas 36% dos parlamentares acredita que são altas as chances do governo Lula de aprovar sua agenda. E veja como se inverteu aqui, como num X também, o índice das pessoas que acham que abaixa a chance de aprovar sua agenda. Antes, 37% achavam que o governo Lula não ia aprovar sua agenda, e agora 57% dos parlamentares acham isso. Mais ainda, aumentou também o número de deputados que dizem que a relação entre o governo Lula e o Congresso é negativa. Dá uma olhadinha aqui nesse outro gráfico, ó. Olha aí, ó. Como você vê aí, ó, em maio de 2024, o número era de 43%. Agora, o número foi a 51%, dizendo que a relação entre Congresso e Executivo é ruim. E, nesse meio tempo aqui, aconteceu todo o problema das emendas parlamentares, mas eu acredito que não é só isso, porque vejam que como varia aqui bastante, de modo muito significativo. Quando quase a metade ainda dos deputados avaliou como negativo o governo do presidente Lula, dizendo que o governo está indo mal. Dê uma olhadinha aqui como a curva da avaliação negativa é uma curva inclinada de modo muito consistente para cima aqui. Foi de 33% em agosto de 2023 para 42% em maio de 2024, agora em junho de 2025, quase metade avaliam negativamente o governo Lula. E quem avaliava bem, ali a linha azul, era só 35% e esse número foi caindo, foi para 32% e agora está aí em 27%. É inacreditável, então, que o governo Lula ele tenha optado pelo embate direto, pela guerra nuclear com o Congresso, quando esse é o estado atual do relacionamento do governo com o Congresso, que vocês acabaram de ver. Só faz sentido quando o governo tem certeza de que essa estratégia agressiva e distorcida de comunicação vai funcionar. Algo que a gente sabe que não funciona no Brasil perante a grande sociedade, em geral, pelo menos historicamente não funciona. A própria esquerda no mundo abandonou esse tipo de discurso, esse nós contra eles. E, apesar de ser esse o discurso que o Lula e o PT têm feito no Brasil desde que surgiram na cena política, mas isso jamais resolveu problema nenhum, pelo contrário, só acirrou a polarização política, só esgarçou o nosso tecido social. Mas, em segundo lugar, o PT está executando essa estratégia suicida, explosiva, porque eles, na verdade, não querem e não precisam do Congresso. Eles estão se preparando aí para, como eu disse, uma espécie de reset total das regras do jogo, com o STF do lado, entrando em peso nessa briga, ao lado do governo, e dando a governabilidade que Lula tanto precisa para aprovar cada vez mais gastos e subir os impostos conforme eles queiram, mirando as eleições de 2026. Pois olha, dia 10 de julho, a esquerda vai fazer um protesto no MASP, lá em São Paulo, chamado de, aspas, Centrão, inimigo do povo, fecha aspas. Ao taxar o Centrão de inimigo do povo, os petistas assim, estão queimando aí pontes, uma demonização dos deputados, com protesto em praça pública e com justamente esse slogan de inimigo do povo que a gente já falou outro dia no Última Análise aqui, que era um slogan, um mote próprio do regime soviético, de Stalin, né? Chamar todos os que estavam, de alguma forma, dissidentes do regime de inimigos do povo. Até a escolha do slogan ela é infeliz. É uma ponte queimada, será que tem retorno mesmo com emendas para adoçar a boca dos deputados mais adiante? Eu acho que tem algo que talvez... vou concordar com o ministro Gilmar Mendes, hein?
né? Que isso sirva na minha defesa no futuro processo, nós seremos censurados. Mas eu acho que ele tem razão. Muito do que a gente discute aqui dia após dia são pontas de iceberg de um problema muito mais profundo, muito mais estrutural. Vamos lembrar que essa coisa de ser contra Centrão era o discurso da direita, há não muito tempo atrás. Né? O Jair Bolsonaro, como presidente da República, ele demorou, inclusive, a fazer a tal da coalizão com o tal do Centrão. O Centrão nunca foi bem visto pela direita, porque era visto, inclusive, como uma das causas para a corrupção endêmica e sistêmica que a gente tinha no país. Então, quando agora é o Lula, né, não é que ele pega esse discurso, né, é que o Lula, por não conseguir nenhum outro, só sobra esse, né? É bom lembrar, por exemplo, tem a famosa música do Paralamas do Sucesso, lá da década de 90, acho que Luiz Inácio falou, Luiz Inácio tem razão, uma coisa assim, são 300 picaretas com anel de doutor, uma coisa assim. O Marcílio, que é nosso especialista em música, deve saber melhor do que eu. Né? Ele sabe. Ele sabe mesmo. Então, é um discurso desse contra o Centrão, contra que a direita também tinha. E talvez, e veja, toda a direita, assim, contra o sistema. Temos que derrubar o sistema. Né? Quando você tem a esquerda chegando nessa conclusão, quando você tinha a direita daquele outro, temos um problema sistêmico e estrutural aí. Então, quando o ministro Gilmar Mendes fala que estamos aqui na ponta do iceberg, né, que é um sintoma de uma doença, então o STF, além de ser o bombril, réu, juiz, Ministério Público, vira médico também agora, disso tudo, é por uma percepção de que a gente tem um problema estrutural e que casa muito com algo que o Haddad falou essa semana, que também é muito significativo. Ele falou que ele esteve no governo já por não sei quantos 13 anos, ele é um outro sistema. Nós estamos vivendo uma outra estrutura de coalizão de forças de poderes institucionais que não é mais como antigamente. Ou seja, a gente está num processo de degradação institucional que já vem de muito longa data. Me parece mesmo o canto do cisne não só do Lula, mas talvez da tal da nova república construída pela Constituição de 1988. E se a gente quiser de fato lidar com esse problema, a gente vai ter que mergulhar em águas mais profundas para ter de lidar com toda a estrutura institucional que foi construída e que agora não dá mais conta de resolver os problemas. Então o ministro, quando o STF acha que vai botar todo mundo sentar e vamos fazer um grande acordão, etc. e tal, é perfeitamente possível porque nós estamos no Brasil. Né? E é bom lembrar que a presidente Dilma, quando ela sofreu o impeachment, o senhor Ricardo Lewandowski não teve a menor vergonha de literalmente rasgar a Constituição e fazer um impeachment, né, meia calabresa, meia mussarela, né, em que ela sai do governo, mas ela não perde os direitos políticos, coisa que literalmente estava escrito o contrário na Constituição da República. Então é perfeitamente possível que eles façam uma bela de um rocambole ali para achar uma saída, mas que vai ser sempre temporária. Quer dizer, vai ser sempre adiar algo que me parece inevitável. Vai ter que mergulhar mesmo em águas mais profundas. Nisso, acho que o ministro tem razão. Isso me faz lembrar um comentário de um colega hoje, discutindo o tema do programa, que ele disse o seguinte, que o Centrão quer mais recursos, né, quer mais emendas, quer o dinheiro das emendas. O governo quer mais dinheiro para gastar, quer mais dinheiro. E aí só tem um cofre nesse país, né, um cofre público, né, como é que faz? E a oposição a esse governo quer que acabe logo, o tempo passe logo, que esse governo derreta mesmo e venha outra ordem de coisas. Então, é possível alguma solução intermediária nesse ano e meio, Marcília, que a gente tem de desgastes e de campanha eleitoral antecipada? O problema é que cada um quer um pouco de dinheiro, é um cofre só, e o problema, o grande ponto é para que esse dinheiro é tão querido, né? Ele é tão querido para quê? Né? É para algum interesse público, é para algum interesse coletivo, é para algo correto? A gente está aqui, o Deltan toda hora fala do destino, né, que essas emendas em geral têm. A gente reitera aqui que isso, com muita dificuldade, é controlável. Enfim, e aí quando alguém quer controlar, cai na mão do Dino, que também, enfim, né? Tem uma forma rocambolesca de lidar com o problema, vamos dizer assim. Então, a gente tem um problema gigantesco, que não é apenas um cofre público, um cofre só para o interesse público do Congresso e Executivo, e aí há uma disputa. Se a disputa fosse uma disputa boa, se essa disputa fosse para melhorar a vida do povo, ótimo, enfim, a parceria seria possível. O problema é que não é. O problema é que eles querem arrancar
esse dinheiro para finalidades que não são, óbvio, as coletivas, ou para finalidades, sobretudo aí você fala, né, Tosi, que daqui para frente, até o fim do governo, a gente vai, o que esperar? O grande problema é que daqui para frente ainda tem essa questão eleitoral. Então esse dinheiro é muitas vezes utilizado quando para finalidades supostamente públicas ou coletivas ou de interesse do povo. A gente precisa entender que esse interesse é eleitoreiro. O Lula está fazendo isso a toda hora. Então, paga a conta de luz dos outros, quer pagar a conta de gás de todo mundo, quer pagar com esse dinheiro. Por quê? Porque é uma comunicação fácil com as pessoas, dizer, eu estou pagando sua conta de gás, estou pagando sua conta de luz, estou te dando dinheiro, estou te dando um benefício concreto que você pode ver, enxergar e entender facilmente. É esse tipo de comunicação que nós vamos enxergar por parte do governo, e até mesmo do Congresso, que também está preocupado com a eleição, é esse tipo de comunicação que a gente vai enxergar daqui para frente. E para isso precisa de dinheiro. Dinheiro para avisar que está fazendo isso, dinheiro para gastar fazendo isso. E nada disso interessa a ninguém, né? Porque a nós todos, a coletividade, porque quando tira de alguém, quando paga a conta de luz de alguém, tira de outro, e tira de outro, ou tira de algum lugar onde esse dinheiro estava ou deveria estar bem alocado. Então, a solução, Tosi, não é impossível. Não tem uma solução porque nós estamos à beira de um assalto, nós, o povo. É isso. Nós estamos à beira de um assalto com finalidade eleitoral. Deixa eu colocar aqui mais um ingrediente aí para o Deltan também comentar, na sequência. A alta do imposto, estamos falando de dinheiro e fazendo contas aí, a alta do imposto pretendida pelo governo aumentaria a arrecadação em 10 bilhões neste ano e 30 bilhões no ano que vem. Se a gente olhar alguns escândalos mais recentes de corrupção do governo, dá para ver que o problema não é tanto falta de dinheiro quanto os desvios que acontecem. Teve o roubo de descontos indevidos do INSS, dos aposentados e pensionistas, que irrigou os cofres da companheirada dos sindicatos, e mais recentemente descobriu-se uma fraude bilionária no seguro defeso, que é aquele seguro pago aos pescadores para os períodos de entre-safra da pesca. Somente no ano passado houve 5,9 bilhões de reais em pagamentos irregulares, dinheiro que foi entregue para pescadores fantasmas lá na Amazônia. Em menos de um ano, 500 mil novos pescadores acessaram esse seguro defeso. Desse jeito, Deltan, não há imposto que chegue para estancar a sangria. Lembrando que esses pescadores fantasmas, multiplicados lá na Amazônia principalmente, se contam aos milhares. E, curiosamente, é o Paraná que é o maior produtor de peixe do país e pouca gente aqui recebe o seguro defeso. Então é mais uma forma de pegar e distribuir dinheiro para a companheirada, não sei, provavelmente algum sindicato fez esse rol de pescadores fantasmas aí, mas não é pouca coisa, né? No ano passado, 5,9 bilhões de reais. Então tem muito dinheiro voando por aí, Doutor. Com certeza, Tosi, com certeza. Estima-se aí que a corrupção desvia mais de 200 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Se esse governo não está interessado realmente em fazer o dinheiro ser suficiente, chegar, atender bem a sociedade, a primeira coisa que deveria fazer deveria ser fechar essas brechas por onde escorre o dinheiro público, aprovar leis que punam efetivamente criminosos, ladrões, acabar com a impunidade, buscar eficiência e reduzir despesa. Ah, mas é difícil reduzir despesa? Não é. Quando o Zema assumiu Minas Gerais, ele encontrou um estado que tinha um déficit anual de 11 bilhões de reais. E ele imediatamente disse, olha, quem não der um desconto de 20% dos contratos, eu vou rescindir esses contratos e vou fazer novas licitações. Quase todo mundo deu desconto ali de 20%, e ele já saiu de cara economizando mais de 1 bilhão de reais de cara, sem esforço nenhum. Nenhum. E aí ele saiu do déficit de 11 bilhões para conseguir nesse ano aí um superávit recorde de 5 bilhões. Ou seja, conseguiu, num estado, não estou falando do país, conseguiu mudar uma realidade em 15 bilhões de reais por ano. Ou seja, é possível fazer muito. Agora a questão é, existe vontade política para isso? Não me parece que exista vontade política para isso. O que existe é vontade de criar uma narrativa de nós contra eles, de cunho eleitoreiro, que traga a grande massa das pessoas para lado de um governo que está perdendo e tendo drenada mais e mais sua
popularidade por conta dos escândalos de desvios, por conta da má gestão, por conta do desperdício, do privilégio, e uma das âncoras disso tudo é ela, a Janja, que pratica aí um escândalo atrás do outro com desperdício, com privilégios, com gastanças, com o supérfluo. E o Lula também podia começar dando exemplo se ele quer taxar os super ricos, né? Afinal de contas, em 2022, ele declarou ter bens aí de 7,4 milhões de reais para a Justiça Eleitoral. Comparando com a média dos brasileiros e pelos parâmetros do próprio governo, Lula aí é um super rico. Então Lula podia começar aí doando um pouco do seu dinheiro para o Estado para ajudar. E em 2022, o Lula declarou ter uma previdência privada de mais de 5 milhões de reais, além de imóveis sendo de maior valor aí de mais de 265 mil reais. Isso, gente, porque a gente está falando só do valor declarado. Nas investigações da Lava Jato, elas rastrearam que o Lula teria recebido mais de 80 bilhões de reais em propinas pagas diretamente ou em benefício a ele, ainda que para terceiros. Mais de 80 milhões de reais em propinas pagas diretamente ou em benefício dele, ainda que pagos a terceiros. Tem até matérias aí jornalísticas que vocês vão encontrar explicando isso, mas como vocês sabem, preciso fazer a ressalva, tudo foi derrubado pelo STF e o Lula é presumidamente inocente até prova em contrário, né? Mas o Lula tinha que responder pra gente, ele é um super rico ou não? Porque ele aí dá declaração dizendo que ele é pobre, ele sabe como é difícil ser pobre. E se não bastasse esses dados públicos todos a respeito do Lula, da sua fortuna, o que dizer do tênis de 10 mil reais, da grife de luxo italiana, da Zegna, que o Lula ostentou em uma visita ao Nordeste? Um trabalhador brasileiro que queira comprar um tênis desse, que Lula ostenta com tanta facilidade aí, tem que trabalhar pelo menos 7 meses, gente, 7 meses para conseguir entrar na loja e pedir para olhar esse tênis. Isso é de considerar o valor do salário mínimo aí da época, que era de R$ 1.500. E quando o Lula pediu para o povo brasileiro não comprar comida cara, hein, durante uma entrevista que ele deu para rádios de Minas Gerais, ele estava ostentando uma gravata da grife francesa Louis Vuitton de mais de R$ 1.600. E essa é apenas uma das gravatas chiques lá do presidente. A gente sabe pela imprensa que a Janja comprou uma outra gravata de luxo, também daquela marca italiana que eu falo o nome aqui, sopa de letrinha, aquela Hermenegildo Zegna lá, ou alguma coisa assim, que foi comprada por Janja em Lisboa com preço acima de R$ 1.000. E isso porque a gente nem começou a falar dos looks da Janja. Em uma entrevista recente, ela apareceu com um tênis de uma grife japonesa, Tiger, que vale mais de R$ 2.000. A gente tem ainda outros vários episódios de ostentação da primeira-dama, inclusive, principalmente com dinheiro público, que daria para a gente comentar aqui o programa inteiro. Então o Lula fica falando ainda de taxar os super ricos, mas vamos lembrar que ele também foi beneficiado por uma decisão de Gilmar Mendes, ele que acabou de falar que vai ajudar na governabilidade de Lula. Uma decisão do Gilmar Mendes que suspendeu uma cobrança de 18 milhões só em impostos do Lula. Lula era cobrado na Justiça Federal de São Paulo em 18 milhões de reais em impostos. E agora ele quer cobrar o imposto dos outros. Imposto bom é dos outros, né? O dele não. Ele estava sendo cobrado em 18 milhões, tanto na pessoa física, quanto via Instituto Lula, depois que a Receita entendeu que o Lula deliberadamente, ou seja, de propósito, causou uma confusão patrimonial entre ele mesmo e o Instituto Lula. De modo que ele não teria declarado aí corretamente seu patrimônio, não teria pagado os impostos. E foi multado pela Receita depois que a Lava Jato acusou e condenou Lula por ter recebido propinas milionárias. Mas esses casos foram anulados pelo Supremo e o Gilmar Mendes também anulou essa cobrança milionária dos impostos contra Lula. O mesmo Gilmar que disse que agora o problema de crise de governabilidade é dele também e que eles juntos vão resolver. Gente, isso tudo é mais uma prova da hipocrisia do Lula. Enquanto hoje ele coloca o povo contra ele mesmo, incentivando aí essa guerra leviana de ricos contra pobres, o mesmo Lula, depois de ser multado, cobrado pela Receita por esses impostos devidos que ele não teria pago, ele usou o mesmo tipo de expediente que os super ricos usam para não pagar impostos. Mas ainda mais do que isso, Lula usou um caminho disponível para pouquíssimos brasileiros, talvez aqueles apenas entre nós os mais ricos ou poderosos. Lula conseguiu uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes diretamente para resolver o seu problema tributário, quando qualquer outro brasileiro comum, mero mortal, jamais teria esse tipo de acesso ao ministro Gilmar Mendes. Muito menos chances de conseguir uma decisão do mesmo tipo. Então tem muita coisa de errado e Lula pode começar limpando o seu próprio jardim. Fico imaginando o Lula assistindo esse programa e falando: ô cara, você vai falar do meu tênis? O Scorsese já falou da minha meia? O que é isso? E só falta o Marcília falar do terno dele? É um programa de moda agora.
Eu acho que eu queria falar eu acho que o Lula podia usar a gravata do Barroso lá, que aí pelo menos é de graça. É verdade, Lembra a né? gravata que eles fizeram? Made in De graça pra STF. quem? Você tá pagando essa gravata aí. Você que acha que é de graça. De graça para ele, né? Obviamente, o Deltan, a gente aqui o nosso bolso é um caixa eletrônico do governo, né? Sejamos justos, né? O Lula não acessa redes sociais, ele não vê nada. Quem tá full é a Janja. Ela sim tá vendo. A Janja tá marcando cada um ali no No caderninho. caderninho. Imagina, tá lá a Janja e o Macron assistindo a gente. De repente o Deltan recebe, né, uma notificação lá, ó. Você precisa marcar na tua agenda um encontro com a Janja e com a Érica Hilton, por causa do programa, daquela data do dia 2 de julho. Vamos conversar sobre Agora, ô Tosi, eu tenho que dizer aqui que essa história do Deltan não saber falar o nome da marca, isso aí é papo, né? Ele deve estar usando aí no mínimo umas 3 peças do Zene aí. Coitado. Zênia, Elas vão. Ó, Marcília gastou. a Janja e a Érica vão se reunir comigo para dar recomendação de moda e vão dar uma série de recomendações. O problema é que eu não vou poder comprar nada que elas recomendarem. E o curioso é que tanto o Marcília quanto o Dallagnol, os dois têm origem italiana, né? Então, realmente, é Deltan, o Zenha, você tem que saber, porque tá no teu nome também, o Nha, né? Certo? De onde vem Dallagnol, o Deltan? Qual região? Olha, sabe? Vem do norte da Itália. Esse é um sobrenome que eu carrego com muito orgulho, porque ele significa do cordeiro. Bonito, Cordeiro. Maldito. Religioso. Gente, até Não sei se era religioso ou não, mas eu interpreto desse modo, viu? Do cordeiro, de Jesus. Pois é, né? É um programa de italianada aqui, né? Tem o Scorsinho, um Dallagnol, Marcília, um Tosi. Rapaz, E tudo no norte da Itália, que é tudo mafioso e também. falando mal de um Tudo Silva, tipo na gente. a gente tá roubado, hein? Criticando um Silva, estamos criticando a alma do brasileiro, gente. É um problema, hein? Pensem. Não fica dando narrativa para eles, não. Bom, Eles vão falar que é um ataque à soberania. Até as pedras já sabem que a esquerda tem baixo engajamento nas redes sociais. Segundo o levantamento da consultoria Bytes, os políticos de esquerda têm apenas 1/3 dos engajamentos dos de direita. Mas Lula e seus aliados acreditam que agora encontraram o elixir da pedra filosofal que vai virar o jogo. Estão apostando todas as fichas no discurso divisionista da sociedade entre pobres e ricos, como a gente tem mostrado. Nessa ofensiva vale mobilizar toda a tropa. E temos até uma postagem de campanha de hoje no site oficial do governo, na plataforma X, o antigo Twitter. Nesta aqui, a imagem de um cabo de guerra sendo puxado de um lado para o outro, e que diz ali, né, no Brasil, uma batalha acontece. De um lado, interesses que puxam o país para trás, mantendo privilégios. Do outro, a força da classe média e do povo trabalhador, lutando por renda, educação, saúde e um futuro próspero para todos. Nós contra eles, ricos contra pobres. Mas daí, eis que vem a Glaze e fala assim, ó, gente, não pode levar para o lado pessoal, atacar o Hugo Mota com esse discurso aí. Toda a nossa solidariedade é o Hugo Mota. Essa pesquisa que o Deltan acho que citou, diz que, se não me engano, cerca de 40% ou mais do descontentamento dos deputados com o governo está na articulação política. E só vem as emendas ali em terceiro lugar. Parece que as emendas até que têm sido razoavelmente pagas em dia. O problema é essa interlocução também, né? O governo não consegue conversar e botou lá para falar com os deputados a Gleisi Hoffmann, que passa a credibilidade de uma moeda de R$3, mais ou menos. Alguém comenta aí? Agora ficaram todos preocupados. O Deltan, que foi deputado por um tempo, deve saber melhor se a articulação acontece ou não acontece. Mas é uma reclamação desde o primeiro momento, né? Que a articulação política é muito fraca e muito frágil. Né? E esse desmentido, né? Dizendo que, olha, gente, vamos parar com esses ataques e tal. É a mão do gato, né? Como se diz popularmente. Com rede social, com internet, essas tentativas de parecer uma coisa quando se faz outra, não cola, não chega até a esquina. Né? Numa época em que você tinha talvez só televisão, jornal, onde a boca miúda as pessoas comentavam, mas não alcançava muita gente, hoje em dia uma bobagem como essa que eles montam em 15 minutos, já todo mundo já percebeu
que é tudo fake, né? Que é tudo fake no final das contas. E dali tem inteligência artificial nos próximos dias aí, que vem mais conteúdo, tiro e disparos de um lado e outro da trincheira. Com certeza. Deltan. Tosi, quando eu vejo aquela charge ali, eu fico só pensando assim, gente, essa crítica se aplica para eles mesmos. Eles falando assim, são as pessoas que lutam por privilégios contra os que não têm privilégios. Mas espera aí, é o que a gente viu da Erika Hilton, é o que a gente viu da corrupção do PT. O PT geriu o pagamento de propina para deputados no mensalão, no petrolão. Então, e talvez, quem sabe, a gente nunca sabe se está acontecendo nesse momento ou não, a gente vai descobrir lá na frente. Então, a crítica que eles fazem é impressionante como eles veem isso e tentam apresentar numa narrativa como se fosse distante deles, quando se aplica para eles mesmos. Quem que foi o cara que fez acordo confessando rachadinha? Foi o Janones. Então, essa crítica que eles fazem se aplica ali perfeitamente, com uma luva ali, se encaixa na mão deles. E quando eu ouço, assim, quando eu vejo essa análise falando de articulação política, assim, eu só consigo entender duas coisas como articulação política: distribuição de cargos e emendas parlamentares. Veja que essa pesquisa ela foi feita com os próprios deputados. E eles querem uma imagem positiva deles, o Congresso Nacional. Então, vários deles colocaram articulação política, mas eu tenho certeza que eles estavam pensando ali em emenda parlamentar. Existe algum outro tipo de negociação no Congresso, em cima de pauta? Existe, mas é muito pouco, gente. A votação lá, o grosso da votação é: o deputado foi ou não comprado pelo governo por meio de emendas destinadas para ele, para sua região, e por meio de cargos de órgãos federais. Gente, o governo federal ele tem até plano de saúde, empresa de plano de saúde, que é empresa federal. E eles distribuem esses cargos, e esses cargos são usados pelas estruturas partidárias, pelos caciques partidários, pelos deputados, para colocar lá pessoas da sua confiança, levar mais verbas para a sua região, quando não é para o pior, quando não é para o desvio de dinheiro público. Então, isso, embora tenha ali articulação política, eu leio isso como, basicamente, cargo e emenda parlamentar. E aí vale entender por que a esquerda ela tem essa fixação pelo Estado gigante, né? Por que ela tem essa fixação pela máquina pública gorda, né? É óbvio. Quanto mais a máquina pública for gigante, mais eles têm massa de manobra para fazer exatamente esse jogo que o Deltan está falando. Quer dizer, comprar os outros. A gente está diante do óbvio, né? Mas não, eles vão dizer que isso daí é uma questão ideológica, mas não, enfim, o Estado gordo, sobretudo no Estado brasileiro, o Estado brasileiro é gigantesco, né? A máquina pública brasileira é imensa, então, claro que isso é isso que eles sempre usaram para conseguir governabilidade. E hoje em dia, como a gente está falando aqui, nem isso está dando conta, né? Eles estão numa situação tão provecta que nem isso está dando conta, até porque o Estado está falido, né? Isso não está resolvendo sozinho a situação, como sempre resolveu, pelo menos nos demais governos Lula. Eu só queria rapidamente, eu fui ver, Deltan, o que você falou, e de fato, porque do seu nome, né? Porque Agnello é cordeiro em italiano, que vem de Agnus, né? Do latim Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Olha só, Del Agnello. Então, fica aqui o aprendizado. Bacana. E deixa eu só dar um exemplo de uma situação que eu vivi lá no Congresso, lá em Cursinho, que é bem ilustrativa. Ia ter uma votação importante, de uma matéria importante, e de repente um grupo de deputados me chamou porque queria escutar a minha opinião sobre aquilo. Eu fiquei até lisonjeado, pensei, nossa, os caras querem saber se o negócio é bom, é ruim para o Brasil. Aí eu fui lá, expliquei em detalhes por que era ruim para o Brasil. Aí eles foram lá e votaram de acordo com o que eu tinha explicado, e apresentaram, né, sustentaram isso que eles tinham votado assim por influência minha. Só que aí, depois eu fiquei sabendo que o que estava acontecendo, na verdade, não é que eles votaram seguindo a minha sugestão por terem se convencido do meu argumento. Não, eles estavam querendo ali só entender melhor o argumento, para caso eles fossem demandados, mas eles estavam querendo, naquele momento, era colocar uma faca no pescoço do governo para pressionar que o governo não estava pagando as emendas com as quais tinha se comprometido. E eles estavam fazendo aquela votação como uma sinalização para o governo entregar as emendas e os cargos com que o próprio governo tinha se comprometido com eles. Aí o governo entregou, e depois eles foram lá e se comprometeram a votar com o governo na direção exatamente oposta numa próxima votação que tivesse
daquela matéria. Então, eu assim, olha, eu sou gato escaldado, sabe? Eu não acredito mais nesse papo de que a grande maioria ali, que é o centrão que vota de acordo com os interesses do governo, vai se pautar por salvo raras exceções, tá? Pelo matéria em votação ou por alguma outra coisa que não seja cargo e emenda. Pois olha, a gente está com aquela enquete que colocamos sempre na transmissão do programa, e a enquete hoje pergunta quem tem mais culpa na briga entre o governo Lula e o Congresso. E 43% acham que a culpa maior é de Lula e do PT. 23% o Congresso, que foi conivente sempre. E 34% o brasileiro que não sabe votar. Culpa bem distribuída, claro, com a maioria para o PT e Lula, mas também o Congresso leva ali uns 23%, que parece bem razoável a culpa do Congresso, no sentido de ter sido conivente, e a culpa, meia culpa dos brasileiros que não sabem votar. Deixa eu pedir também para os nossos espectadores que acompanham o programa aqui para considerarem serem assinantes da Gazeta do Povo, porque é assinando a Gazeta que você apoia o jornalismo corajoso e independente que a gente faz aqui. E a promoção agora é de apenas R$1 nos 3 primeiros meses. R$1 nos 3 primeiros meses, R$1 por mês. E é simbólico, né? Assim você junta-se a nós e apoia o nosso jornalismo. É só acessar gazetadopovo.com.br/oferta pelo QR Code também na tela. Bom, é isso. E o que temos aí para não passar batido hoje? Passou alguma coisa batida? Sempre passa, né? O noticiário está efervescente. O tempo todo, né? Deixa eu pensar. Eu ia pedir para o Scorsin explicar o sobrenome dele, Scorsese, o que quer dizer, mas ele está dividido ali agora, né? Para onde que eu vou? Não, mas eu não sei o significado, porque os sobrenomes italianos, eles vão, não se corrompendo, mas eles vão mudando, né? Então tem o Scorsin, pode ser do corruptela de Corsini, outros sobrenomes, então ele não já é, dentro da minha família já se escreve de maneira diferente. Se a gente descobrir o que o Marsília significa, vamos fazer um elo aqui, porque o Dallagnol é do cordeiro, né? Cordeiro. O Tosi tem a ver com tosador de cordeiro, então olha lá. O Dallagnol que se comporta aqui. E o Marsília deve agora ser entenderam o quê? por que eu me comporto. O meu é a junção de mar com ilha, Marsília. É isso mesmo? Dizem que é de um ramo da Itália que migrou de Marsella. Faz sentido de alguma maneira. É isso. Pode ser isso mesmo. Depois alguém explica. Falar... Pois não. Pode falar o que não passou batido aqui na minha visão, o que não pode passar batido. É um mega, super, hiper evento de alto nível jurídico, um evento da alta intelectualidade acadêmica, com propósitos puramente de ensino e aprendizado de temas jurídicos sobre uma Constituição que nós não conhecemos, certamente, porque a nossa aqui não é, que está sendo realizado em Portugal com o apelido de Gilmar Palusa. Grande evento jurídico, viu? Só falta eles ensinarem a Constituição lá, porque os ministros estão precisando aprender. E me chamou a atenção duas declarações foram dadas lá no Gilmar Palusa. A primeira declaração dada por André Mendonça, em que ele atacou firmemente o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal de modo muito forte e surpreendente, lembrando que o Supremo é um órgão muito coeso, é o mais corporativo do Brasil, mais corporativista do Brasil, em que um defende o outro. Uma declaração, como ele deu para a imprensa, soa como um sinal positivo, uma demonstração de firmeza, de coragem, de posicionamento. E teve uma outra declaração do Dino sobre ativismo judicial. E eu fiquei assim, consternado, assim, fiquei com o coração assim, apertado, com pena, porque ele falou assim, olha, infelizmente o Supremo tem que decidir os conflitos sociais e por isso, porque as pessoas não resolvem os conflitos, vem a nós e nós nos vemos obrigados, forçados a decidir. E eu fiquei com tanta pena, eles sendo colocados assim nessa posição, né, Marsília, tem que decidir a questão das redes sociais. Coitadinho. Olha só, coitadinhos, eles terem que atropelar o Congresso toda hora, ter que decidir agora na questão do IOF, coitadinhos, eles são obrigados, forçados a atropelarem os outros poderes e a governarem o Brasil. Coitadinhos eles. Moraes, no mesmo evento, também respondeu a mesma questão e disse que só age sob provocação, que não existe isso de ativismo judicial. Só sendo provocado.
provocação do tipo aquela, seja criativo para encontrar alguma coisa contra tal revista. Eu acho que é o contrário, eu acho que eles estão provocando a gente. Mas eu adorei o tweet do Marcília sobre isso aí, viu? Conta Diga aí, lá o Marcília. tweet então, Marcília. Qual que é o tweet teu sobre esse assunto? Sobre o Moraes? Eu nem lembro, eu acho que eu falei isso, porque o Moraes fala, né, que, enfim, só quando é provocado, porque o problema é o seguinte, e depois o pior de tudo é que o Barroso depois foi dar a palestra dele e de novo falou nisso. Aí o Barroso na fala dele diz assim, nós ficamos aqui como obrigados, é mais ou menos a mesma linha, obrigados a fazer isso, afinal de contas, tivemos de regular, aí ele não disse isso, mas é como se ele dissesse, tivemos de regular a internet inteira porque uma senhora entrou com uma ação contra o Orkut. Então a senhora entra com ação lá atrás contra o Orkut, e aí eles foram obrigados a regular a internet inteira hoje. Ele fala isso, ele não junta as peças dessa maneira, mas ele fala. E o Moraes dizendo que não somos ativistas porque nós temos de ser provocados, como se o ativismo fosse simplesmente responder agir sem ser provocado. Mas quando você se excede, por óbvio, você também é ativista. Enfim, é muito complicado a gente ter esse judiciário. Eu queria muito que fosse aplicado aos ministros aquele ditado popular que foi quem vai para Portugal perde o lugar. Bem lembrado, bem lembrado. E com esse ditado, com esse aforismo, então a gente encerra o programa de hoje. Obrigado, Marcília, pela participação. Obrigado, Dallagnol. Aforismo, que chique, hein? Obrigado. Aforismo. Scorsin, e obrigado especialmente a você que esteve com a gente até agora. Sempre acompanhe a Última Análise de segunda a quinta-feira, às 19 horas. Obrigado, até o nosso próximo encontro.